vamos para o nosso segundo bloco e agora a doutora Natália vai estar contando para a gente mais novidades sobre a lente de contato dental. Natália, fala pra gente quantos dentes a pessoa pode fazer ou deve fazer. Como que é feito essa avaliação? Se pode fazer na arcada superior, na arcada inferior, se às vezes só na arcada superior fica bom, ou tem que ser nas duas? Quantos dentes? Conta pra gente tudo isso. Tem gente que quer fazer embaixo, tem gente que quer fazer em cima, tem gente que quer fazer nas duas arcadas. Então a lente pode ser feita em qualquer dente, tá? Tanto embaixo quanto em cima. Quantos dentes que a gente precisa mexer? Depende da expectativa do paciente. Então, tem pacientes que têm um sorriso largo e querem modificar o sorriso todo. Então, nesse caso, a gente envolve mais dentes. Geralmente é 10, 12 dentes. Quando a gente quer fazer pequenas correções pontuais no sorriso, a gente pode mexer com 2 ou 4 lentes. Tem casos, inclusive, como esse que eu vou te mostrar, que o paciente tem 4 dentes, e aí a gente mexeu em 4 e parece até que mexeu no sorriso inteiro. Por quê? Porque a gente faz numa coloração mais natural, de uma forma que case realmente com o restante dos dentes no sorriso. Entendi. E a pessoa pode, por exemplo, faz 4 dentes. E aí o restante dá para fazer um clareamento, não sei se com laser ou alguma outra técnica. Existe essa possibilidade? Dá sim. Inclusive a gente faz esse preparo antes, nesses casos, para ver a coloração que o dente chegou. E muitas vezes a gente consegue, com um bom clareamento, clarear em vários tons os dentes dos pacientes. Depois de clareado, a gente entra com os laminados de porcelana, que são as lentes de contato, no tom do dente que ficou. Então a gente consegue harmonizar, não fica aquela coisa evidente, só 4 dentes que ele mexeu, só 2 dentes que ele mexeu, não. Fica aquela coisa harmoniosa no sorriso, como nessa foto que eu tô te mostrando. Entendi. Então você consegue fazer um clareamento antes para ver a cor que o dente fica. Isso. E aí a pessoa tem a opção de fazer com mais dentes ou menos. Isso mesmo. Porque às vezes ela faz o clareamento e ela quer mais claro. E aí é com as lentes. Aí com as lentes. Isso, aí a gente entra com as lentes. Entendi. E se a pessoa tiver a gengiva muito aparente e às vezes isso também incomoda, né? Porque tem pessoas que têm a gengiva muito aparente. Tem alguma forma de tratar isso, de melhorar essa questão da gengiva também? Tem sim, a gente tem a correção do sorriso gengival com botox, que é quando o lábio superior sobe muito e expõe essa gengiva. E tem casos que a gente tem que aumentar cirurgicamente mesmo o tamanho do dente. A gente faz toda essa avaliação na primeira consulta para ver qual que é a necessidade desse paciente. Se é um paciente que entra numa necessidade cirúrgica ou não. Ou apenas um botox. Muitos casos apenas um botox resolve. Mas é uma boa avaliação pra gente determinar. Entendi. Tem um paciente, inclusive, na internet que olha o meu trabalho e fala assim, nossa, um botox resolve meu caso? Realmente, a gente precisa analisar na consulta de avaliação pra gente poder ver a intensidade do sorriso daquela pessoa, ou quanto que aquela musculatura mexe. A gente precisa sondar o dente pra ver se esse dente pode ficar um pouco maior também. Entendi. Então, existem casos e casos que devem ser avaliados, mas tem correção sim, com certeza. Por isso que é importante a avaliação prévia. E eu acho até que o teste que você faz, eu acho que é importante por isso também. Porque às vezes a pessoa chega com uma expectativa e ela olha um dente e fala, eu quero um dente assim, mas não é aquilo que fica bem para ela. Exatamente. Né? Então eu acho que essa avaliação que é feito, o teste, eu achei assim fantástico essa questão do teste que você faz. É muito legal. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa a ver o que é que fica bom para ela. Exatamente. Né? E ver o que não fica bom. Sim. Porque muitas pessoas chegam aqui, às vezes, com foto de um artista famoso na mão. Sim. E fala, eu quero esse sorriso. E aí a gente até simula. Em alguns casos já aconteceu da gente simular aquele sorriso, aquele tipo de dente para aquela pessoa, para ela realmente provar e ver que às vezes não combina. Mas muitas vezes, Beth, a pessoa tem que ver que aquilo não combina para ela. Então, a hora que coloca na boca e vê que não combina, realmente, aí a pessoa fala, não, então coloca dentro da minha proporção. E a hora que a gente coloca um sorriso que tá harmonizando com formato de rosto, tamanho facial, a gente tem alturas, né, de proporções faciais, que é a altura do terço médio, terço inferior da face, a altura do rosto, tem rosto triangular, quadrado, redondo. Então, a gente consegue harmonizar o sorriso
E o formato dos dentes no formato do rosto. E é isso que eu sempre explico para os pacientes. Sorriso bonito não é aquele sorriso que tá todo branco. Entendi. Nem aquele sorriso que tem aquele dentão. Ele tem que estar harmônico. Exatamente. Eu acho que é isso que às vezes acontece. Às vezes a pessoa coloca a lente, acha que aquilo... Mas não é bem aquilo que ela precisava. Eu acho que essa harmonização que é feito através do teste, da avaliação de um bom profissional, eu acho que é isso que vai trazer essa aparência, essa autoestima melhor para o paciente, para a pessoa que procura. Sorriso é equilíbrio, é harmonia. Tem pessoas que harmonizam com o dente branco e fica lindo. Tem pessoas que ficam muito desarmônicas, pra gente não falar feio realmente com o sorriso talvez branco. Talvez o tom da pele, por isso que precisa ver o tom também da lente de contato. Eu acho que tem as cores, né? Tem uma variação de cores, tem muitas cores, na verdade, pra gente poder escolher, mas a gente tem que entrar nesse equilíbrio, nessa harmonia. E avaliar o tom de pele também da pessoa. O contraste que vai dar esse dente pra não ficar uma coisa assim muito artificial. Isso, tem pessoas que chegam aqui e falam assim, eu sei que você não gosta de dente branco. E não é que eu não gosto de dente branco. Eu gosto e tenho casos lindos com o dente mais branco. Mas tem que combinar para cada pessoa, para cada estilo, para cada padrão facial, realmente. Entendi. Interessante essa questão da harmonização que você faz para avaliar o tipo de dente, a cor. Eu acho que isso aí é fundamental para o resultado bom. Volta naquele início que a gente conversou, né? Que tem pessoas que fazem o tratamento dentário e parece que mexeu em outra coisa no rosto. Que ficam mais jovens. Eu falo que o sorriso rejuvenesce mesmo. Sim, com certeza. E tem muitas pessoas que quando começam a sorrir depois do tratamento, a gente vê que ficou diferente. E aí a gente fala, olha, foi só o sorriso que mudou às vezes, mas conseguiu rejuvenescer o paciente, conseguiu fazer harmonia realmente para aquele padrão facial. Entendi. Né? E, por exemplo, a pessoa fez essa avaliação toda, colocou as lentes geralmente são mais claras, porque você quer uma aparência mais bonita e tal. E aí ela pode consumir, por exemplo, alimentos ou líquidos à base de cola, o café, um chá ou um alimento assim que tenha cor, por exemplo, isso aí vai afetar a questão da coloração do dente, isso é a longo prazo que acontece, ou como que fica essa questão dos alimentos, principalmente a base de cola e o café, que são coisas assim bem escuras, né? Isso é fantástico, é o que eu mais gosto de falar e que eu mais me orgulho de falar sobre isso, porque você pode consumir o que você quiser, você pode comer o que você quiser. A porcelana não perde brilho, a porcelana não se desgasta e a porcelana não muda de cor. Então, a gente tem uma previsão de longa vida da porcelana, na verdade, que eu acho que também é uma dúvida muito comum dos pacientes. Quanto tempo dura? Quanto tempo dura? Né? A estimativa para esses novos materiais, que ainda nem existem pesquisas em cima deles, de tão novos e evoluídos que eles são, mas a estimativa é que dure mais que 20 anos. E para os pacientes que realmente cuidam e tem uma manutenção legal com elas, é que dure muito mais que isso. Então você imagina ficar com essa estabilidade de cor, de formato, de brilho por todos esses anos. A porcelana é fantástica, Beth. E isso depende da qualidade também da porcelana, porque eu acho que existem materiais e materiais. Isso, né? E manipulações também. Então a gente tem protocolos aqui super rigorosos no processo de cimentação e finalização dessas lentes, porque também não adianta a gente trabalhar com material bom e não saber manipular ele da forma correta. Entendi. Inclusive eu dou curso para outros dentistas sobre esse tipo de tratamento, para a gente poder ter uma longa vida, né, desse tipo de material. E a gente tem uma alta taxa de sucesso e um portfólio grande de casos também por causa disso. Por causa que ele é um tratamento de sucesso que dá uma longa vida. Que bom, né? Porque a pessoa às vezes não sabe a questão da qualidade, né? E isso é importante. Extremamente importante. Se você quer investir num sorriso que dure bastante tempo, tem que fazer com um bom material, com um bom profissional, para isso ter uma longa vida. Porque senão você fica frustrado, né? Com o investimento que você fez. E a manutenção? Como que é a manutenção das lentes? A manutenção normal, como se fosse para qualquer outro tipo de tratamento odontológico. A cada 6 meses a gente pede visita ao consultório
para poder estar fazendo as manutenções de limpeza, verificação, aplicação de flúor e polimento nas regiões que forem necessárias. Tá, e você faz uma avaliação geral, né? Isso, sempre a gente vai estar olhando tudo, em todos os retornos. Então, cada 6 meses é o indicado. Isso, assim como para qualquer outra pessoa Sim. que não tenha, na verdade, as lentes. Os retornos são semestrais ao dentista, tá. né? E aí acontece, por exemplo, vamos supor, eu coloquei as lentes e tal, e 6 meses depois, os outros dentes que não estão com a lente, ele vai ter uma alteração de cor, e aí você pode fazer um laser para continuar dando aquela harmonia. Isso. Na verdade, o nosso protocolo de clareamento, ele tem uma estabilidade de cor muito alta também. Então, o dente que a gente clareia permanece branco por mais tempo. Mas se for necessário, a gente consegue dar essa manutenção de cor também, nos dentes que não forem tratados, né? E esse clareamento, ele é feito com laser? Como é feito esse clareamento? Geralmente eu faço um clareamento combinado com diversos tipos de produtos e intensidades, dependendo do fundo de cor de cada dente. Então tem pessoas que eu misturo, faço uma associação de produtos para poder dar o resultado mais claro, sem sensibilidade, porque clareamento também tem a fama de que deixa o dente sensível. Aqui a gente tem protocolos para que não fique sensível. E qualquer pessoa pode chegar aqui e falar assim, eu quero clarear o dente, por exemplo, com laser primeiro, para ver se eu vou gostar e se eu quero fazer a lente ou não. Você faz só a parte de clareamento também. Sim, que é a parte de estética básica. A gente fala que chama cosmética do sorriso. Inclusive, quando a gente faz essa manutenção inicial, nos tratamentos de início, muitas vezes o paciente chega num tom mais claro do dente e ele nem quer fazer as lentes. Entendi. Natália, e por exemplo, assim, se a pessoa tem o dente mais acinzentado, por exemplo, esse tratamento só com o laser resolve? Ou tem que ser as lentes para ele ter um clareamento legal? O dente que tem o fundo cinza, ele tem um pouquinho mais de dificuldade no clareamento. Entendi. Então, esse tipo de paciente, a gente faz primeiro o clareamento realmente. Se chega no tom que o paciente quer, a gente faz as lentes só nos dentes que precisarem mesmo dessa alteração. Inclusive, muitas pessoas perguntam se pode fumar com lente de contato. Como ela não mancha também, não se desgasta, não perde brilho, não aconselhamos, né, na parte de saúde. Exatamente. Mas o cigarro, ele não vai atrapalhar esse processo. Inclusive, tem pacientes que fumam, que fazem as lentes para evitar essas manchas. Olha só. E, Natália, me fala uma coisa. As pessoas que têm o bruxismo, né? Essas lentes, como é que fica isso? Porque a gente sabe que o bruxismo ele causa, né, um apertamento, um desgaste do dente. E essas pessoas podem fazer uso das lentes? Isso altera de alguma forma? Podem e devem. Porque o bruxismo, ele perde estrutura dentária e a lente vai estar repondo de uma forma muito definitiva e rígida essa estrutura dentária que foi perdida pelo desgaste. Então, pode, e a gente aconselha que depois esse paciente use placa de contenção também, que é uma placa para fazer a proteção desses dentes, dessas lentes e da arcada também, além de dar mais conforto para o paciente que tem o hábito de ranger. E aí continua tendo esse desgaste com o bruxismo? Ou aí você coloca esse protetor evita o desgaste. Evita o desgaste. Sim, esse protetor evita o desgaste, mas as lentes elas têm uma alta resistência ao desgaste. Elas não se desgastam com facilidade. Inclusive, em comparação com a substância dentária, que é o esmalte dentário, o esmalte ele se desgasta comparativamente assim com o material de porcelana da lente. O esmalte tem mais tendência ao desgaste do que a própria lente. Olha só, então quer dizer que a lente ela ajuda as pessoas que têm o bruxismo. Sim. Que interessante. Natália, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Muita conversa, né? Muita coisa. E eu gostaria que você fizesse as considerações finais, quiser passar algum recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, fique à vontade. Obrigada. Primeiro eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder divulgar o meu trabalho aqui e poder explicar um pouquinho sobre o que eu faço e a mudança que pode ocasionar na vida das pessoas e convidar você que quer também mudar seu sorriso, aumentar a sua autoestima,
melhorar a sua vida social, os contatos. A gente fala que o sorriso é o cartão de visita das pessoas porque ele realmente é. E mudar o sorriso a gente vê no consultório mesmo, dia a dia, na nossa rotina de consultório, o quanto que aumenta a autoestima e muda a vida das pessoas. Então, não é porque eu faço, mas é porque eu vivo isso diariamente. Há muitos anos eu sou apaixonada por isso e garanto que todas as pessoas que trabalham nessa parte de estética do sorriso realmente têm uma melhora de autoestima e qualidade de vida também. Que bom. Então, muito obrigada, Natália. Obrigada, eu que agradeço. Espero que a gente se encontre novamente para outros bate-papos com relação a isso. Com certeza, vai ser um prazer. Muito sucesso para você. Obrigada, Beth. Pessoal, ficamos por aqui e até o próximo programa. Obrigada.